Aí, pessoal, estamos aqui novamente. Filosofia da Graça. Olha só. Filos, amante. A graça. Por que a graça? Nós temos dois níveis. A graça humana, totalmente limitada, imperfeita. Filosofia da graça, a graça divina, aquela que é dada por Ele, por Deus. Daí porque filosofia da graça. Estamos aqui hoje num episódio, para mim, muito tocante, toca o meu coração, porque marca a história do meu testemunho, da minha conversão. Estou aqui frente a frente com um querido meu. Vocês vão saber essa história, eu vou cortar um pouco, vocês vão saber. Pastor Shane Leighton. Boa tarde, meu querido, satisfação, prazer muito grande. Para mim também. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz em poder estar contigo aqui, compartilhar esse tempo. Verdade, muito bom. Eu fui professor da UBRA durante muito tempo e um tempo eu tive uma aluna que para mim muito especial, né? Ela se chamava Penny Suzana Leighton. Errei o nome? É esse nome. É esse nome. Penny, ela tinha feito enfermagem nos Estados Unidos, a família é americana. E ela veio para Gravataí fazer psicologia. E eis que um dia eu coloco a turma à disposição para um trabalho em grupo. E o pessoal então me chama na mesa do grupo da Suzane. E eles pediram para que o filho apresentasse o trabalho pelo grupo. Eu perguntei quem era, deram o nome, o que fazia, né? Eu não conhecia. Pastor. Eu, além de ateu, veemente contra, né? É evidente que na hora ali eu não aceitei e tal, mas sobre a promessa de que o filho, Shane, não iria falar em igreja, muito menos em Jesus, iria falar sobre o conteúdo do trabalho, então eu cedi ao pedido do grupo. E ali, então, o pastor Shane falou até o intervalo, foi muito legal, e eu lembro que no intervalo eu falei para ele: pastor, você falou em igreja, falou em Jesus, eu peço para não falar. E ele continuou o trabalho, foi muito bom. Muito bem, estou abreviando aqui a história, porque o foco é pastor Shane. Muitos de vocês já conhecem a minha história com Jesus. E isso foi em 2004. O pastor Shane esteve lá. 2004. E em 2015, diante de todo um processo que aí já vem, passou pelo pastor Thomas, que é pai do Shane, que esteve lá também, passou pelo meu filho, Mateus, que em 2008 também ele se converte, tá? Em 2015 eu conheci Jesus e passei a ir na igreja. Logo depois, com todas as objeções da minha família, e eu querendo ir
para a água, eu gostei da ideia, né, de ser batizado ali, né? E eu convidei a família, minha esposa, difícil, mas ela foi o batizado. O meu, Lorenzo, foi um processo incrível, mas ele foi. E o Mateus e a Rosane estavam na igreja, claro. E a Isabela, de maneira nenhuma, não foi batizada, ficou muito revoltada, meu batizado. E eis que, no mesmo ano, a Isabela conheceu Jesus. Eis que o Espírito Santo bate no seu coração. Ela vai a alguns cultos lá, com a influência de colegas, né? E ela se converte, é batizada, né? Então agora na família tem o Mateus, eu e a Isabela, né? E teve um sábado que eu fui levar a Isabela num culto, no IU, culto do IU. E eu não sabia por quê, hoje eu sei, né? Espírito Santo, ele faz tudo, opera tudo. E eu disse para a Elisa, para minha esposa, vamos ali ver como é que é o culto da Isabela. E eu chego naquele escurinho lá e tal, sentamos e dali a pouco eu olhei, pastor cheio. Final de 2015, isso era. E eu conheci o Shane. O Shane é aquele que tinha ido na minha palestra. E eu acho que ele não sabe do meu processo. E eu então fui lá na frente dele. Ele levantou. Eu fiquei olhando para ele e ele me disse bem assim, Mário Sá? Não, Mário Sá aqui não pode ser. Não, Mário Sá. Não, mas você é Mário Sá. Aí ele, eu convicção. Aí eu confirmei e ele me disse assim, o que você está fazendo aqui? A vida mudou, eu conheci Jesus. E a minha filha também. E está aqui nesse grupo. Eu estou na Igreja Batista, junto com o Mateus. Aí eu recebi aquele abraço emocionante, pastor Cheio. As lágrimas. Né? E ele me disse baixinho no meu ouvido, tenho que agradecer a Deus, porque eu tinha algo no meu coração. Eu aceitei o seu desafio naquela aula de não falar em Deus. E eu tenho isso no meu coração, porque eu não falei, eu obedeci. E não era para ter obedecido. E agora você está na minha frente. E aí, pessoal, vai se desencadear um processo maravilhoso. O pastor Shane me convida para dar o testemunho na Igreja Batista Montserrat. E a partir daí, nós estamos juntos, né? Naquela noite lá eu conheci a Michelle, a sua esposa, e hoje a gente tem uma caminhada junto. Algo muito bacana. Desculpa, o foco é Shane, mas eu não posso deixar de iniciar, né? Por isso, por essa marca. Depois antes disso, o pastor Thomas tinha ido lá contar a sua história muito forte, e eu quero trazê-lo aqui. E depois do Shane, o irmão, que também é Thomas, também passou por lá, mas a fala dele foi bem breve, mas ele foi lá. Então, é isso, pastor. Sim, você veio dos Estados Unidos, não é? Sim. Como é que foi essa vinda? Vamos conhecer o Shane. Bem, graças a Deus, né, tivemos aquela oportunidade de estar lá junto, né? E depois tem que falar sobre o nosso retorno para lá, né? Nós voltamos para Ubra depois, né? Sim. Mas eu acho que melhor começar em 76, né? Minha família veio para o Nordeste, meu pai, como missionário, trouxe a família Leighton para o Brasil, e com a ideia de
de viver a vida no Brasil, onde Deus fosse nos levar, a Deus, e ali servir para plantar novas igrejas, né, que ensinassem a Bíblia e onde as pessoas pudessem conhecer Jesus e mudar a vida deles. Então isso começou lá em Fortaleza com aulas de português para eles, né, para nós crianças. Eu tinha 5 anos de idade, então para mim a aula de português era correr na rua e jogar futebol e aprender português assim, né? E eu tenho um irmão e uma irmã mais jovem, um irmão mais velho, e nós depois nos mudamos para Mossoró, ficamos lá 4 anos. E então dos 5 aos 9 no Brasil, voltamos para os Estados Unidos, regressamos ao Brasil depois de 3 anos, agora para o sul do Brasil, para sul de Porto Alegre. Lá trabalhamos na Restinga, moramos em Ipanema, bem naquela região. Então dos 12 aos 16 anos no Brasil. Olha novamente. Só, não lembrava. Sim. E esse período foi um período crítico na minha vida, que eu me afastei muito de Deus. Eu fazia tudo contra, meu pai tentando plantar a igreja e eu, como filho rebelde dentro de casa, muito contra, e trazendo muito dificuldade para o lar, né? Mas Deus teve muita graça comigo, e lá pelos 18 anos Deus chamou minha atenção. Eu já estava, então, eu retornei com os 16 anos para os Estados Unidos, onde eu fiz lá meu último ano de 2º grau e comecei a faculdade. Eu ia para uma faculdade secular lá, visando festa, né? Aí meu pai, ele fez um acordo comigo: olha, se você for 1 ano para a faculdade, Pillsbury Baptist Bible College, que não existe mais essa faculdade, mas é onde ele e a minha mãe se encontraram. Eu dou graças a Deus que eu encontrei a Michelle, minha esposa. Olha só que bonito. E lá, então lá tinha um programa de luta olímpica e tinha futebol. Eu fazia esses 2 esportes, né? Então ele disse: se tu for lá para 1 ano, eu te dou um carro 0. Aí depois tu pode seguir tua vida em qualquer faculdade. Então esse acordo do carro 0, e eu fui lá para jogar futebol e lutar wrestling. Durante aquele ano eu voltei para Jesus. No início do ano que vem, do ano posterior, próximo, eu conheci a Michelle, e depois, né, Deus a vida nos mudou. trouxe aqui para Gravataí em 96. Nós viemos como casal para cá, com o sonho de plantar uma igreja em comunidades carentes, que pudesse ser dentro daquela cultura e pudesse também trazer uma transformação para famílias. E ali a gente carro começou. 0 veio ou não? O carro 0 veio. Olha! Foi um carro, não tem no Brasil, mas era um Geo-Metro. Geo-Metro era 3 cilindros. Olha. Era quase um patinete, assim. Mas ela dava foi muito bom para entregar pizzas, porque era super econômico. E foi um carro que me ajudou eu passei alguns anos viajando nos Estados Unidos, 3 anos rodando os Estados Unidos inteiro, usando aquele carro, que era muito econômico, para buscar sustento como missionário para vir para o Brasil em 96. Então aquele carro foi maravilhoso. Que maravilha. Bom, aí vieram para o Brasil, Nordeste, Porto Alegre, Restinga, mas aí entra Gravataí, a nossa cidade aqui. Sim. A gente passava por Gravataí, às vezes indo para Gramado, quando eu era adolescente. Sim. E eu olhava olhava para o lado e disse: essa cidade, qual é essa cidade? Sempre gravei aquele nome, Gravataí. E meu pai tinha a última igreja que ele tinha plantado, quando eu estava em 96, pensando em vir para cá, 95, por aí. Ele era em Cachoeirinha, na 59 lá. Então, uma vez, meu chamado, ela veio ali, eu vim como aluno da faculdade. Eu vim ajudar no verão de 90, que tinha uma coisa que tu ia ganhar créditos para a faculdade, se tu ajudasse em alguma ação social mundial, né? Então, vou para o Brasil, ficar com meu pai, ano de Copa, né? Mas meu pai, ele não levou na brincadeira, era carregar concreto, era trabalho árduo. Tinha Cachoeirinha, nós tínhamos uma construção, e Restinga, nós tínhamos uma igreja pequena lá, mas ele disse: dos 3, era eu, meu irmão e um outro uruguaio, amigo nosso, Luiz,
E ele disse, Shane, você vai ser o pastor de adolescentes lá na Restinga. Eu tinha recém voltado para Cristo. Os outros dois eram melhores, mais velhos que eu. Por que não eles? Mas não, Shane, tu vai ser o pastor de adolescentes lá. Deus querendo direcionar. Mas eu vou ser empresário, não vou ser pastor. Como é que estou? Tudo bem, é 10 semanas, era só 10 semanas. Quantos adolescentes tem? Tem. Não tem nenhum. Então pode começar do zero. Então, que desafio. Começamos lá no futebol, no areião que tem lá na Restinga, e Deus começou a trazer. E aí, até o final, nós tínhamos alguns encontros com 70 adolescentes e tudo. E foi naquele verão, eu digo verão americano, mas é inverno aqui, tipo julho, eu estava sentado ali naquele segundo piso, da 59. O sol não tinha subido ainda, olhando por cima de Gravataí, ali em direção à Morada do Vale. E como se fosse uma voz, Deus viu e me falou assim, Shane, você vai vir aqui. Você vai vir aqui trabalhar. Amém. No lugar onde você fez tanto estrago, né, como adolescente, você vai voltar aqui. Eu vou te usar. E me veio a palavra de um missionário que era um herói assim da minha infância, o David Livingstone, o missionário na África que descobriu a Victoria Falls lá. Um cara que era um aventureiro e também um missionário, século passado, retrasado até. Mas ele era conhecido por ajudar na área social de acabar com a escravidão e também de mapear a África. Sim. É um missionário, né? Sim. E o chamado dele foi assim, ele ouviu um pregador falar, existe, olhando por cima, estava numa colina, olhando por cima, no vale na África, onde a fumaça de 1000 aldeias subia, né, de 1000 diferentes aldeias subia essa fumaça, onde nunca tinha o evangelho de Cristo chegado. E isso chocou ele, disse, não, eu vou para lá, eu vou mapear esse continente e eu vou também levar, ele era médico, né, também, doutor, eu vou levar a palavra de Deus e também assistência a esse povo. Então, isso inspirou minha vida como criança, e eu fui longe de Deus, e quando eu voltei, eu estava ali em 90, né, sentado naquela segundo piso, ainda escuro, né, porque não tinha subido o sol ainda, e aí eu vi a fumaça subindo de várias casas, assim, lá em Morada do Vale, e eu lembrei das frases. Tem lugares que nunca ouviram de Jesus. Eles talvez conhecem uma religião, eles conhecem talvez um sistema de boas obras, alguma coisa, mas Jesus que salva pela graça. Claro. Gente, tu vai voltar aqui, tu vai fazer parte disso. Então, esse foi nosso chamado. Eu voltei para os Estados Unidos e falei para a Michelle, ela estava louca para ser casar como missionário, né? Mas eu vivia dizendo, não, eu sou filho de missionário. Missionário, não. Eu vou trabalhar em exportação, importação. A gente não sabe nada. Aí eu disse para ela, Michelle, nós vamos ser missionários. Ela deu uns pulos. Nós vamos ser missionários. Posso casar. Em 92 casamos, 96 mudamos para cá. Sim. Para Gravataí. Para Gravataí. Aí começa uma história linda com Jesus, de grandes desafios, mas que hoje a gente olha pelo retrovisor, né? Sim. Frutos espetaculares, né? Muita coisa boa, líderes, hoje, pastores, né? Conta um pouco dessa história. O principal... Uma vila, assim, altamente minerada. Acho que o principal, a transformação que Deus fez através do nosso ministério aqui, foi eu e Michelle. Nós fomos muito transformados, sabe? E estamos sendo ainda. Então, essa parte de Deus, ao longo dos anos, né, enquanto Deus nos usava na comunidade, Deus também dizia, Shane, eu e Michelle, eu tenho uma obra para fazer dentro em vocês também. Então, isso tem sido muito profundo, porque hoje, quando eu vejo nossos filhos casados, ambos no ministério, né, full time, agora chegando, né, até temos já nossa netinha, que chegou, né, a terceira geração aqui relacionada ao Brasil. Sim. E
sabe que a gente dá muita graça a Deus, a gente agradece a Deus, porque tivemos muitos momentos onde a gente estava servindo outras famílias, talvez família de traficantes, família de pessoas na vila onde a gente morava, mas ali teve momentos onde Deus disse: Shane, você está derramando na vida de outras pessoas, Claro. mas eu quero te trazer de volta para derramar mais, primeiro beber mais de mim e poder derramar melhor para sua família e você então ter um recurso melhor para a comunidade. Então isso sempre é talvez a maior agradecimento que a gente tem, que Deus nos ensinou ao longo desses 30 anos quase aqui em Gravataí, que 28, né? 29 agora, que precisa ser antes de fazer, tu precisa beber da fonte antes de oferecer para os outros. E então isso tem sido talvez o grande segredo do nosso Ministério de Deus, nos tem aproximado a Ele. Sim. O ser vem Ser. antes. Hoje nosso ministério, né, depois de 3 décadas, ela se representa em 3 colunas: ser, compartilhar e ir. Então o ser tem a ver com a gente sempre precisa buscar na fonte, precisamos continuar sendo autêntico. Entendi. E ali naquela coluna de trabalho, que dá mais ou menos uns 40% do nosso trabalho, horário de trabalho, é de investir em outros serem também. Então é ser discipulado e discipular pessoas. Então ali tem mentoreamento de líderes, tem discipulado de pessoas, caminhar junto com pessoas que estão conhecendo Jesus. E essa é a coluna do ser. Ser e fazer discípulos. Aí o segundo compartilhar é a gente estar em momentos como esse aqui, né? Estar compartilhando junto com outras coisas que Deus está fazendo na nossa região, com outras igrejas, com pessoas que querem, que nem aqui tem a filosofia da graça, um instrumento para trazer a graça de Deus, trazer o evangelho para a nossa região. Então nós queremos compartilhar a nossa história, o recurso que Deus nos permitir. E o terceiro, que é a coluna do ir, quer dizer que até o fim, nós queremos ir até o fim com tudo que somos, com tudo que temos para o tempo que nos resta, plantando aí o reino de Deus, né, até a volta de Cristo. Então esse é ser, compartilhar e ir. Isso. Be, share, go. Isso. Muito legal. Bom, alguma experiência ali na Casenco, né? Isso ali é bem antes de a gente se conhecer. Eu te conhecia naquela época só como assim, como se fosse uma pedra no sapato. Sabe? É? Mas era assim. Falava, não, é porque todo mundo conhecia o Mário Sá como professor há muitos anos. Professor ateu e filosofia. E sempre que eu ia falar com pessoas, eu me lembro uma vez na praia, né? E a gente estava na praia e eu queria falar com um casal, estava na cadeira de praia, tudo bem. E também não de Gravataí. Nós somos de Gravataí também. Olha só. Aí o que vocês fazem? Eu sou pastor, a gente ensina a Bíblia, tudo. Eu conheço o Mário Sá. Ele é o meu professor, tu tem que falar com ele, aí tentar falar essas coisas. Então, lá na praia, eu enfrentei a barreira do Mário Sá. Aí, aqui na cidade, falando contra o cara, não, mas eu acho que essas coisas tá falando de Deus. Aí, tu tinha que falar tem um professor que eu queria que tu conhecesse. Então, onde eu virava assim, parecia que ia, pai, quem é esse Mário Sá? Parece que meu criptonita de evangelismo da cidade era o Mário Sá. E aí, finalmente, minha mãe, minha própria mãe, disse, Shane, eu estou na aula com o Mário Sá. Aí, não é possível. Eu vou conhecer, então, se tudo que é lugar que eu vou, eu sou freado pelo Mário Sá, então eu fui para lá naquele dia, que como foi legal, eu orei muito, né, para ir lá. A palestra foi sobre a loucura humana. Isso. E sobre como 4 loucuras humanas, a última delas, né, loucura... a última era a loucura escolhida. Né? Então todos nós escolhemos nossa loucura, né? E aí estamos todo mundo, de uma certa forma ou outra, temos uma loucura para assumir.
Eu E o lembro. meu é cristianismo. Aí eu fui ali na Bíblia onde diz, pela loucura da pregação do evangelho, a Deus trabalha. A Bíblia diz que para aqueles que estão de fora, isso é loucura. E ali teve muito assim, pessoal rindo e batendo até palma. Sim, Cara, eu disse, pessoal, eu vou te dizer como tá, o nível da loucura que é. Não sei se tu te lembra. E eu creio que Deus criou o mundo em 7 dias. Aí deram risada. Não, mas é louco mesmo, eu creio. Tá, vou te falar um pouquinho. 6 dias. Aí, o nível da loucura. Curso acadêmico. Eu vou dar mais uma aqui. Eu creio que Jesus nasceu de uma virgem. Aí deram risada assim. Não, mas eu tava. Parecia um stand-up, né? Era um stand-up naquele momento. Aí eu disse, cara, eu creio que Moisés abriu o Mar Vermelho e eles atravessaram no terra seca. O pessoal loucura. Assim. Loucura. Tá. Escolha. Mas pelo menos eu disse, pelo menos eu entendo a minha loucura. Eu entendo de onde vem. É porque eu aceitei acreditar na palavra de Deus e então conduzi minha vida daquele jeito. Agora, tem outra loucura que é a loucura do humanismo secular. Aí bateu assim um silêncio. Eu lembro. Imagina alguém crer na complexidade do universo que nós temos, em todos os parâmetros que tem, da distância do Sol, da Terra, se estivesse um pouquinho mais perto, a gente ia torrar, mais longe nós ia congelar. Todos os aspectos complexos do olho humano e dizer que isso aqui foi um acidente. Gente, não tem desenhista. Se tudo que precisa, uma planta precisa de planta simples, uma casa simples precisa de um arquiteto, de um desenhista, como é que o universo inteiro não precisa de um desenhista, não precisa de um autor? Tudo numa casa. Então isso também é loucura. Aí ficou muito silencioso. Mas esse foi nosso tempo lá. Foi. Então eu não necessariamente falei claramente assim, evangelismo é isso, mas eu apresentei assim a loucura do evangelho e a loucura do humanismo sem Deus. E isso que a gente se conheceu. E aí depois 2004. Uma década depois eu vou pregar aqui 2015. naquele compartilhar, aquela coluna do compartilhar, né? Isso. Eu pregar aqui numa igreja da cidade e duas coisas me estranhei lá. Era escuro, né? E aí tu apareceu. Aí era um reunião de jovens e tu tava lá. Verdade. É verdade. Grupo de jovens. Parece muito saindo daquele rosto do escuridão, né? Porque tinha aquela máquina de fumaça e tudo. Parece o Marissá. Eu não posso garantir, mas parece. Estamos aqui num grupo de jovens e estamos numa igreja. E eu acho que é impossível de... Aí tu disse, Gene, sou eu. É o Marissá mesmo. Por que você está aqui? E a realidade é que você estava ali porque Deus feito uma grande obra através de várias pessoas, né? Sim. Que tu já relatou, vários alunos e filho. Situações. E Deus fez uma obra de graça na tua vida. E de lá para cá, quando eu te chamei lá para a gente fazer aquela entrevista lá na Montserrat, que ainda está no YouTube, eu acho. Está no YouTube, o Grande Suborno. O Grande Suborno. Pode entrar ali, o Grande Suborno no YouTube, Igreja Batista Montserrat. Está lá. Pode colocar o cursor na metade ali, para não levar tanto tempo. O pastor Shane, ali ele me chama e eu vou dar o testemunho. Chamo o Mateus, que foi o primeiro da família, e chamo a Isabela, que está iniciando. Sim. Então a Elisa, a minha mulher, está completamente contra. Naquela época ela não estava. É mesmo? Não. A Elisa foi 2 anos e meio e ela teve uma conversa comigo, assim, com um teor de que o nosso casamento não ia resistir. Ela não ia se permitir isso. Essa loucura. Exatamente. Hoje as coisas mudaram. E eu, inclusive, tive parte do teu casamento oficial, né? Sim. Graças a Deus. Meu Deus do céu. E naquele testemunho ali, vejo 2015, né? Isso aí é 11 anos depois, né? Tem um aluno da psicologia da UBRA que está lá ouvindo o testemunho do professor de psicologia
E eu contei que eu tinha sido chamado à atenção pela reitoria da UBRA 5 vezes, porque eu pregava contra, e alguns alunos reclamavam na direção: pô, eu sou cristão, sou católico, sou... E aí eu tenho aula de cultura religiosa, no outro dia vem esse cara da filosofia, diz tudo ao contrário. Então, 5 vezes me chamaram a atenção lá. E tem um rapaz ali, o Fabiano, que está ouvindo o testemunho na Montserrat. Depois ele vai e se apresenta para mim. Olha o poder de Deus, né? Sim. E quando chega no final do ano, isso foi em fevereiro. Meu testemunho foi em fevereiro. Quando chega no final do ano, eu fui procurado pelo Fabiano, novamente, porque ele tinha um trabalho para apresentar na cadeira de psicologia social. E ele pergunta para a professora dele, que tinha sido minha colega, eu já não estava mais na UBRA desde 2007, não estava mais. E ele pede para a professora dele: professora, tem um antigo professor aqui, Mário Sá. Ah, Mário Sá trabalhou comigo. E ele está fazendo um trabalho forte, a igreja que ele está. E ela fala para ele: igreja, o Mário Sá, igreja, o que está havendo? E ele pede permissão para ela, para que eu apresente, e eu pedi para ele. Isso aqui é um resgate que Deus está fazendo aqui na UBRA. Eu gostaria, se for permitido, levar o pastor Xene, que deu palestra na minha turma, e o meu filho Mateus, que trabalhava aí e tal, em 2008. E nós fomos os 3 para o primeiro período, era até o intervalo. Por insistência da turma, nós ficamos toda a noite. Não sei se você recorda que todo mundo tinha ido embora, era só nós que ficamos depois. Passou do horário e eles não queriam acabar. Ali foi um... Foi umas 3 horas ou mais? Foi, mais de 3 horas. Lá. Sim. Você falou sobre cosmovisão, o Mateus falou o testemunho dele, já estava formado em Direito, lá pela UBRA, e eu falei sobre a logoterapia. Viktor Frankl, eu nunca esqueci isso. Viktor Frankl, que foi um professor de Bíblia em Harvard. Sim. E aí nós falamos, foi um grande resgate que houve. E depois, em 2017, né, a Elisa já convertida, recém-convertida, a gente resolveu comemorar o nosso casamento casando oficialmente. Acho que você lembra que no Cine de Lojas da cidade convidamos toda a família. A gente não era casado nem no civil nem religioso. 27 anos juntos nós estávamos em uma união, união estável. E olha só, em 2015, quando na minha conversão, o meu batismo foi feito pelo meu filho. Depois, em 2017, né, no nosso casamento, foi com ele e foi com você a bênção das alianças. Sim. E você fez uma palavra muito linda, muito bacana, que a gente não esquece. Então, Deus é aquele que ele deixa as 99 só para te buscar, sem dúvida. Isso aí me marcou. E, assim, para não tomar muito o tempo, que o objetivo é você, né? Naquele testemunho lá na Montserrat, eu entrei lá, eu subi, quando você me chamou,
que estava bem grande lá, o versículo da sua palavra lá. O capítulo era Romanos 1. E esse passou a ser o meu versículo 16. Eu não me envergonho do meu evangelho. Ele será a salvação de todo aquele que crê. E ele, a partir dali, esse aí passou o centro. Passou a ser o centro. Daí. Mas, vamos indo. Pastor Sheine, aí eu então decidi fazer uma transferência da igreja que eu estava em Gravataí lá para Montserrat, diante de tudo isso que aconteceu. 2016, 17. Depois do casamento nós fomos para Montserrat. Ali então a gente teve uma convivência melhor, maior, célula em Gravataí, né? O pastor André Delgado tinha sido meu aluno num cursinho pré-vestibular, e ele, em 2015, logo após a minha conversão, né, ele viu eu entrar num supermercado, não falou comigo, não nos encontramos, ele me viu no supermercado e ele pensou: bah, esse homem aí, professor há tantos anos, bah, ele podia vir para o lado de Jesus, né? E fazia pouco tempo que eu estava convertido, ele não sabia, depois ficou sabendo. Mas vamos adiantando. Você, lá na Igreja Montserrat, fizemos o retiro Minha Vida Tem Jeito. Sim. Verdadeiramente maravilhoso. O Mateus, meu filho, fez. O Mateus era pastor na igreja que eu estava aqui em Gravataí. E logo após o Minha Vida Tem Jeito, ele resolve ir para Montserrat também. O que você achou de toda essa história? Sim, para nós também, nós já estávamos no ministério desde 95, né? Em 92, oficialmente, casamos, viemos para o Brasil e ficamos 8 meses. Aí em 95 eu fiz a ordenação lá em Montana. Você nasceu em Montana? Nasci em Minneapolis, Minnesota. Mas a nossa igreja enviadora para o Brasil é em Montana, ali perto do Parque Yellowstone ali. E então fiz meu concílio, né, pastoral ali. E então a gente já vinha trabalhando no ministério, mas Deus nos levou para Montserrat no momento onde a gente estava buscando ajuda. A gente estava buscando não só ser uma fonte de esperança para outras pessoas, sim, mas a gente precisava também de discipulado, precisávamos de mentoreamento. A essência é então, o ser. Esse ser. Estávamos aprendendo sobre isso naquela época, que a gente estava dispensando muito de investir na comunidade, investir na vida de pessoas, e precisávamos receber. Então a Montserrat entrou lá em mais ou menos 2008, bem pontual na nossa vida, 2008, como um lugar onde a gente poderia receber. Principalmente o Tércio e a Martinha se tornaram nossos apoiadores, nossos discipuladores, né? Onde a gente aprendeu muito sobre como abrir vida, como trabalhar, caminhar vamos ver se eu consigo falar a palavra certa, vulnerabilidade. É verdade. Palavra comprida, né? Sim. Vulnerabilidade, autenticidade, essas coisas. Passamos 10 anos oficialmente, a gente como parceiro já pregando de vez em quando lá desde 2006. Sim. Mas aí ficamos até 2021, até agosto de 21, na equipe lá, de 2011 a 21, na equipe oficialmente, né? Uhum. E foi muito bom. Para nós, quando a gente olha para trás, assim, nas nossas etapas, são 3 décadas, né? Essa década de estar ali na Montserrat e ver as células, né, que a gente estava pastoreando crescer, multiplicar, para ver. É verdade. Foi um momento para nós
como se fosse um novo, tipo uma pós-graduação e continuação de aprender sobre como formar líderes, como investir na vida de pessoas. Então, aquilo ali para nós foi incrível. E também foi construtor para essa etapa que nós estamos vivendo agora, onde nós voltamos para os Estados Unidos em agosto de 21, passamos 1 ano e meio lá, fomos reenviados lá da nossa igreja em Montana para o nosso propósito inicial, que a gente chegou em 96, que era para ajudar na plantação de novas igrejas. E para que isso aconteça, muitas vezes precisa estabelecer igrejas existentes, igrejas que já estão aqui, mas elas precisam ser fortalecidas para que elas tenham fôlego para crescer e talvez até em alguns momentos assim, imaginação de como Deus vai usá-los na comunidade para crescer e multiplicar. Então, hoje eu creio que a possibilidade de viver o que a gente vive hoje, do ser, compartilhar, ela vem em cima daqueles 10 anos lá na Monte Serra. A gente aprendeu muito com vocês. Aliás, a sua palavra sempre foi muito importante. Todo mundo queria ouvir Sheila. Era. Aqui na base era incrível. Olha, o Sheila. Não que os outros não fossem, não. É tudo muito sempre foi tudo muito homogêneo lá. Não, mas você e a Michelle sempre falavam algo que tem muito a ver, que é o movimento. Aquele movimento que Jesus fazia e acontecia na mesa. Sim. Muitas palavras foram isso, né? A gente começou a aprender mais sobre isso. O ser de vocês hoje, ele está voltado para isso. É a partir da mesa. O gaúcho convida alguém para jantar, é ali que acontece. E a gente começou a aprender muito sobre isso, focar nisso na pandemia, né? Onde todo mundo em casa, né? Um ano lá que as pessoas passaram muito tempo em volta da mesa, o nível de divórcios foram muito altos, de tanta convívio não preparado, né? Eu tenho dois amigos que se divorciaram. Durante a pandemia, né? Durante a pandemia, porque não se... o casamento passou a não dar certo depois que os dois conviveram na pandemia. Não deu. Então, a gente viu, mas aí tu volta, e também problemas sérios que a gente lidou com famílias onde os filhos, em vez de ter um tempo na mesa, durante aquele tempo de pandemia, estavam lá no quarto, no celular, sozinhos. Então, famílias que não tinham aquela cultura da mesa, eram famílias que eles sofreram com a pandemia mais do que outros. Mas a gente começou também a perceber a importância que é, desde o início ali, se tu voltar momentos de mesa lá em Gênesis, quando Deus vem falar com Abraão sobre Sodoma e Gomorra, ele faz um churrasco para ele. Abraão vai lá, ele faz um churrasco para ele, e aquela conversa, aquela negociação para ver se ele salva Sodoma e Gomorra, acontece ao redor da mesa. Aí tu tem momentos ali onde tem o próprio Salmo 23, onde diz que Deus coloca uma mesa para mim diante dos meus inimigos. É verdade. Então, a história de Davi, que a presença de Deus é uma mesa na frente, no meio da batalha. Sim, e aí você tem pessoas, aí tem, claro, vem de lá para cá momentos, eu gosto muito da história de Neemias, que foi depois do exílio, onde tiveram que voltar lá da Babilônia para reconstruir as muralhas de Jerusalém. A Neemias era o administrador ali, que Deus confiou aquela tarefa, e diz que ele diariamente tinha 140 pessoas ao redor da mesa dele. Pensou. E ele fala ali quantos eram as compras, de quantos barril e quantos bichos que né, fizeram ali para ter comida na mesa todo dia, que ele nunca tirou um tostão do dinheiro do povo, porque Deus proveu para a mesa dele. Então, ao longo da Bíblia, tu vê a importância da mesa. Verdade. E aí tu, claro, cai ali. Eu fiz a interpretação do Zaqueu. Sim. Num teatro. Ali, o Zaqueu. Eu fui Zaqueu. E ali foi para que eu vivesse aquele momento. Hoje eu estarei na tua casa.
Sim. Foi almoçar com o Zaqueu. E aí olha o que aconteceu. O Zaqueu trouxe os amigos em volta da mesa, evangelismo, né? O não, Mateus também, que era converteu, o Mateus. publicano, fez a mesma coisa. Aí tu termina ali a história dos 3 anos de Jesus na Terra, termina ali, ponto crucial em volta da mesa, onde ele oferece a ceia. A ceia. Para ser lembrado Na mesa. até a volta dele, né? Então, sempre que vocês estiverem na mesa e vocês lembrarem esse momento, né? Muito forte, né? Então, e a gente sabe, então, que a igreja em Atos 2, ele diz ali que eles tinham 4 devoções. Atos 2 ali, eles foram devotos a ensino dos apóstolos, a comunhão, ao partir do pão e à oração. 2 das coisas, o comunhão e o partir do pão, uma tem a ver com a própria ceia, a outra tem a ver com o tempo de realmente de comunhão ao redor da mesa. 2 acontecem ali na mesa. Outra é ensino e oração. Então a igreja de Cristo ela começou ali, naquela intimidade, naquela comunhão de repartir o pão, de lembrar a ceia. E sem dúvida, nós estamos indo em direção a uma grande mesa, chamado Banquete do Cordeiro. Banquete do Cordeiro. Que é na eternidade. Então, eu acho que é um assunto importante. Ali em Salmo 128 diz que o homem, é um salmo curto, tem 8 versículos, e diz ali que o homem de Deus é trabalhador, ele teme a Deus, ele trabalha com as mãos, e que a esposa é como uma videira frutífera no lar, e que os filhos são como brotos de oliveira ao redor da mesa. E dali começa a segunda metade desse salmo, fala sobre como o povo de Deus, como a cidade em que vivem, como o país no qual vive aquela família, vão ser abençoados. E isso tudo volta ali para o homem, a mulher de Deus e os filhos ao redor da mesa. Então hoje a gente tem chamado nosso trabalho de Vem à Mesa. É um trabalho de formação de discípulos que eles se encontram em casas e elas multiplicam novas igrejas a partir daquela mesa, na casa da outra pessoa. A gente ensina pessoas como viver a igreja de Cristo na casa deles, formando a família e depois outros discípulos ao redor da mesa. É verdade. Muito forte isso. E hoje, atualmente, nos Estados Unidos, né, também muita gente é igreja na mesa. Principalmente onde tem mais crescido isso tem sido na Indonésia, China. Indonésia. Então, nossos mentores... Cristãos na China. Tem muitos. Vai ser, provavelmente, em breve, será a maior nação cristã do mundo, China, né? Por causa das igrejas em casas, com certeza. Eles têm... Eu conheço um rapaz que Deus usou, ele, um missionário há 30 anos atrás, hoje, a começar um movimento em casas que hoje já passa de 10 milhões de membros, aquele movimento de igreja. Sim. Mas os nossos mentores hoje, que estão ali em Jakarta, o Zik e a família lá daquela igreja que se multiplica em casas, eles estão com 22 anos, mais ou menos, e eles devem ter uns mais ou menos 350 mil discípulos batizados. Já? E eles não têm uma propriedade, não têm um prédio. É tudo casas, pessoas se encontrando ao redor da mesa. Então hoje nós amamos a igreja em todas as suas manifestações, a igreja de Cristo. Todas as suas dimensões. Igreja grande, igreja pequena, igreja formal, informal, igreja que tem banda, que não tem banda. A gente gosta de todas. A igreja de Cristo, a gente tem que amar ela. Claro. E não é a pessoa. E nós estamos aqui para servir a igreja de Cristo. Agora a gente vê que tem oportunidade de multiplicação a igreja através da casa, porque tu não precisa esperar para construções e outras coisas. Você já trabalha direto no discipulado e ali você multiplica discípulos que vão multiplicar outros discípulos. Certo. Muito bem, muito bem. Mas na sua história aconteceram, na nossa história sempre acontece coisas pitorescas, engraçadas, sei lá, eu assim, quando conheci vocês melhor, eu e a Elisa, a gente sempre adorava ouvir essa história. Temos algumas Tem histórias. uma nessa,
aquela história da Páscoa jamais eu vou esquecer, né? Logo que Sim. vocês vieram para Gravataí, lá na Casenco, né? Então a gente está aqui, estamos querendo, vamos investir na comunidade, vamos nas escolas oferecer aula de inglês, isso a gente fez. Sim. E uma das escolas que a gente foi, que a gente desenvolveu um relacionamento a longo prazo, foi no José Link ali da Casenco, né? Sim. Do Parque da Lagoa, eu acho que é o nome oficial ali. E eu fui criado no Brasil desde os 5 anos, então não tenho muita desculpa. Eu fiquei olhando para trás depois dessa história e pensando assim, o que deu errado? Como é que eu não percebi? Mas a minha desculpa é o seguinte, Páscoa e Ano Novo, Natal, a gente geralmente passava em família e muitas vezes com outros americanos. Sim. Eu não sei se é por ali que eu posso dizer que eu errei nessa coisa, mas a gente sentou com a direção da escola bem ingênuo, assim, como é que podemos ajudar? E eles disseram, olha, as crianças precisam de ovo de Páscoa. Ovinho de Páscoa. Talvez alguém vendo esse podcast vai lembrar que eles foram um daqui recebeu um ovo de verdade, sabe? Porque os americanos para ovo de Páscoa, eles vão colorir, vão primeiro ferver ovos que existem. Sim, né? o ovo cozido. Cozido, aí vão colorir em cima, fazer uma arte em cima, que ali é o ovo de Páscoa. Esse é o ovinho de Páscoa. Aí eu disse para eles, olha, eu e a Michelle vamos trazer ovo americano, ovo estilo americano, vamos trazer, quanto precisa? 300. Uma dúzia, estava naquela época, talvez, R$10 a dúzia, a gente consegue trazer 300. Vocês vão trazer 300 ovos de Páscoa. Aí eles avisaram os pais, imagina os pais, ovo de Páscoa vem pelo colégio. Aí nós chegamos naquele dia com um monte de ovo. As crianças estavam tocando ovo. Eu vi assim, não esquece uma criança recebendo um ovo, né, cozido nas costas, assim, e o outro jogando um no outro. Aquela bagunça de ovo voando. Ninguém sabia nem a direção, sabia que era um ovo cozido mesmo. Não, eu vi só um olhar para o outro e eles trouxeram ovos de verdade. O que é que nós vamos falar para os pais? Aí eu vi que nós tinha pisado na bola feio. Então, hoje... Não, eu fico imaginando a situação. As crianças esperando o ovo e ainda mais americano. Meu Deus! Mas eu uso isso como uma história de superação, porque a gente aprendeu nossa lição ali, nós pedimos perdão e nós conseguimos criar um relacionamento após essa tragédia, onde inclusive teve rachaduras nas paredes da escola e nós construímos um ginásio, algumas quadras ali. E teve um ano que eles terminaram, 2004 até, eles terminam as aulas dentro do nosso prédio. Nós cedemos nosso prédio para a escola. Sim. Eu sei que eu e Michelle fomos para os Estados Unidos em 2004 e voltamos depois de 4 ou 6 meses longe, voltamos. Sim. E no aeroporto de Salgado Filho estava a banda marcial Novo Milênio chamado Novo Milênio lá do José Link, estava o prefeito, a banda marcial com uma faixa dizendo bem-vindo de volta, Leitams, tocando pá, 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 pá. Que lindo! Nós sentamos ali no cordão assim e choramos, né? Então eu digo isso para ti, você que já falhou feio, que nem nós, levar ovo de verdade, tem recuperação, não desista, se arrependa ali, peça perdão e vá adiante. Deus ainda pode te usar depois de uma furada grande. Verdade. Tem uma outra história tem muitas engraçada aí? Uma boa, foi bem um pouquinho antes disso. Antes dessa, a gente estava recém chegando, em 96, queríamos começar um trabalho né, em algum bairro. A gente não sabia que ia ser no Casenco. Então, antes, para escolher aquela região, a gente estava olhando mapas, assim, o mapa de Gravataí, e a gente, Deus, tem que mostrar onde tu quer que a gente trabalha. Nós vamos fazer um evento aqui no centro, na Praça Central, aqui, um show com palco, com música em inglês, né? Tipo Petra, a Michelle canta, ela cantava. Sim. Então a gente juntou uma banda. Então juntamos uma banda e fizemos panfletagem, assim, vai ter um evento. Então ali a prefeitura cedeu o palco e fecharam a rua. E a gente precisava convidar as pessoas que viessem para esse
esse show inicial, contatos, para a gente ir para um segundo momento. Claro. E a gente pensou, tínhamos uma bola gigante, tinha uma bola de 2 metros, aquilo ali podia ser. Aí a gente tinha visto aqui o Aldeão, agora vai ser mercado público ali, né? Sim. E eu pensei assim, ali seria bom, um bom lugar para começar a conhecer pessoas. E aí nós estávamos lá em casa orando, tomando chimarrão, jogando escova e descobrindo, assim, perguntando assim, Deus, eu preciso conhecer o cara que é do Aldeão. Como é que vamos... amanhã eu vou sair daqui, eu vou procurar, né, saber, né? Acho que a oração foi essa, foi uma conversão aberta, assim, e Deus ouviu. E dá um barulho, enquanto a gente está ali pensando em como conhecer quem é encarregado, dá um barulho na frente da casa. E eu saio e todos ali é a corcunda, né? Então tá todo... sim. Tá iluminada a rua, mas em frente da nossa casa estava quebrado o lustre ali, quer dizer, da rua. E tinha uma vaca preta no meio da rua. E o carro bateu na vaca preta. E a vaca sobreviveu, né? Foi embora, né? Mas o carro do cara ficou amassado ali, saindo vapor. Assim, e nós empurramos ele para dentro, aquele carro para dentro do nosso pátio. Dei um chimarrão pro rapaz ali. Eu vi um sacola de ginásio assim grande. Eu disse, o que você faz? Ele disse, eu sou encarregado do Aldeão. Eu querendo conhecer quem era do Aldeão, né? E ele veio batendo uma vaca na frente da nossa casa. Aí, durante aquela noite, ajudamos ele a chegar na casa dele. E antes de terminar tudo isso, ele disse, Shane, se tu precisar em algum dia usar o Aldeão, se escreve assim para usar. A gente começou ali, então, com bola gigante. Entendi. E as pessoas que vieram para aquele evento eram ali da região do 94, 93, 92, ali naqueles 3. Claro. Foi dali que veio as pessoas e dali que a gente começou a igreja lá. Legal. Muito bom. Que legal. Professores de inglês, né? Davam aula de inglês. A gente também dava aula de luta olímpica, esporte, né? Luta olímpica, wrestling. Então a gente fez várias coisas para conhecer pessoas na comunidade, né? Agora eu estou chegando numa outra dimensão aí, pastor Shane Leite, campeão. Wrestling. Hein? Eu fui campeão de wrestling nos Estados Unidos, né? Luta olímpica. Aqui eu dou aula de wrestling em academias de jiu-jitsu e para que eu pudesse dar melhores aulas de jiu-jitsu, porque em vez de ficar dizendo, eu não sei como é que se aplica isso. Sim. Porque o wrestling é outro esporte, tem outra finalidade. Aí o jiu-jitsu ela é mais profundo, um esporte onde o wrestling para, o jiu-jitsu continua ali, né? Mas o wrestling é muito bom para quedas. Então, eu comecei em 2016 a dar aula em academias para competidores e eu comecei a treinar também. Aí comecei a treinar jiu-jitsu e tenho competido também e tenho ganhado torneios de jiu-jitsu. A gente vê na imprensa, até foi um lapso aí da minha parte, devia ter trazido um vídeo aí. Sim. Porque tem. A Michele sempre lhe acompanha, né? A Michele... Ela é uma missionária incrível. Ela está treinando jiu-jitsu comigo também. É mesmo? Isso. Olha só. A nossa juventude aqui, né? Ela tá na segunda juventude, ela tá... Vocês se encontraram na faculdade, vocês estudavam o quê? Qual era o curso? Eu me formei, onde a gente estudou, tinha que ter dois cursos completos ou 1 e 2 meios. Então, tinha que ter 2 cursos. Tipo bacharel, 2 bacharéis inteiros, ou porque um tem que ser legal Bíblia. Isso. Né? Era obrigatório ter Bíblia. Então, teologia, não. Então eu me formei em teologia e arte. A arte é tudo, desenho, história da arte. Agora eu já estou enxergando tudo. Tudo que você fala tem um desenho, algo escrito de cada cor, a casa maravilhosa, escrita, né? Eu fiz desenho e arte, a Michele fez eu fiz teologia e arte, a Michele fez
teologia e 2 menores. Então, ela fez, é como se fosse um minor, é o meia formação, sim. meio bacharel. Sim. Então, ela fez um bacharel em teologia e meio em trabalho com jovens e Entendi. inglês. Inglês. Então, muito bem. E hoje vocês fazendo tudo isso aí. lidam com isso aí, aproveitam. Certo. Antes de a gente se colocar ali, quase indo para o final, eu vi uma dinâmica que Sim. vocês fazem e eu achei assim muito lógica, muito especial, muito bacana, né? Mais ou menos sobre a influência da palavra, né, na nossa vida. O que ela causa na nossa vida, se a nossa vida for direcionada para a palavra. É esse o objetivo? Deixa eu mostrar a dinâmica e eu vou te mostrar. Claro. Eu senti isso quando eu vi, né? Isso tem a ver, né? Tem aqui nossa fontezinha. Vamos imaginar que aqui nós temos 4 mesas, né? 4 mesas. 4 mesas. Aqui a mesa menor, que também ela pode ser considerada uma fonte, né? Aqui nós temos, então, essa aqui é a mesa com Jesus. Aqui Entendi. nós temos a mesa com a família com a família de Deus e com a comunidade. E aqui sendo comunidade que se estende até os confins da terra. Então, o que nós temos descoberto é que quando a Bíblia fala que Jesus está à porta e bate, Apocalipse 3:20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Isso mesmo. Isso é mais do que só um convite religioso para ter um momento de bater cartão com Deus. Na realidade, a maneira em que Deus criou o mundo, da eternidade passada, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo já existiam em perfeita unidade, perfeita comunhão. E a criação do mundo é convidar o ser humano para entrar na vida e no amor de Deus. Já existia antes da criação. Então Deus cria nós para que possamos entrar na vida e na vida e comunhão com Deus, né? Então, quando isso acontece, isso é entrar para a com Ele. Claro. Então, quando Jesus diz que Ele vai entrar para cear, para ter comunhão conosco, Sim. Ele está dizendo que se a gente ouvir a voz dEle e abrir a porta, Ele vai encher a gente de Jesus. Ele vai cear conosco. E o que vai acontecer? Naturalmente, quando eu estiver cheio de Jesus, o que eu vou transbordar vai ser claro, amor. Jesus para onde a eu vida, vou. e o amor dele vai transbordar de mim, claro, através da palavra, que nem você disse, através de oração, através de obediência à palavra, através da administração. Pelo menos essas 4 coisas eu vejo nessa mesa. É tempo de orar, falar com Deus, tempo de estar na palavra, obedecer a palavra através de frases de obediência, tipo, eu família, vou. junto na palavra. Então, aqui, o que vai acontecer? O dia vai vir e vai vir em trânsito, e tu vai ser exilado no trânsito. Verdade. Vai vir em trabalho e alguém vai falar um negócio chato para ti. O que vai acontecer? Vai sair. Mas o pessoal muitas vezes diz assim, não, mas eu fui muito esbarrado. Tu não entende como foi o choque de o cara falar aquele negócio. Mas sempre a essência daquilo que tu tá cheio é o que vai sair. É verdade. Por isso que diariamente eu preciso estar à mesa com Jesus, para que quando eu for esbarrado e transbordando aquilo que eu falar, querida, cheguei, aquilo que eu falar para a família, ela vai ser o próprio Jesus, né? Então, na mesa familiar, quando eu entendo que eu estou me conectando com Deus no universo, e eu estou transbordando isso para minha família. Quando a minha família chegar ali à igreja, o que eles vão transbordar aqui na família de Deus? A vida de Cristo, que eles vivem lá ao redor da minha mesa. E quando a igreja transbordar aqui na comunidade, através de ação social, através de caridade e tudo, o que eles vão transbordar? Eles vão transbordar a vida do ser que eu estou recebendo à mesa com Jesus. Então, o que acontece? Muitas vezes, e o que tinha acontecido na minha vida,
eu derramava na família, dia da família. Eu derramava a minha vida aqui na igreja, bastante, ó, tempo na igreja, tempo na comunidade, servindo, vindo. Aham. E a mais aqui na igreja. Às vezes as pessoas investem tanto na igreja que não investem, não conseguem cuidar da família. Então, quando tu pensar assim, ó, independente de quanto eu investir na comunidade, isso nunca vai subir aqui para cuidar da família de Deus. Claro, é verdade. Tudo, se eu fizer todos os cultos da semana aqui, ó, sempre que tiver aberta a porta, isso não vai, eu posso até perder a minha família. Claro. Eu fui de férias, e como eu já vi no Beto Carreiro e também em Disney, pessoas lá investindo, né, nas férias familiares e brigando na fila lá de dia a dia. É verdade. Então, isso não vai lidar com a minha alma aqui, ó, não vai te salvar o problema da minha alma. E eu posso até perder o meu próprio pé porque eu investi em todos os outros relacionamentos e eu fiquei vazio. Então, o que a gente gosta de falar através disso é muito simples. Vida em abundância começa com de manhã. Para que tenham vida e vida em abundância. Tu tem que estar cheio de Jesus. Verdade. Você vai ter algo para oferecer para tua família e para a família de Deus e para a comunidade. O contrário é um nível ou outro de ser seco. Claro. Então, esse fica não acontece. Quando as pessoas falam conosco, como aconteceu esse ano, um casal nos convidou para orar pelo restaurante deles, aqui na comunidade, né? E a gente orou pelo restaurante deles, mas eu disse, olha, eu quero orar pelo teu restaurante, mas a gente pegou coisas lá do próprio restaurante e montamos isso aqui na hora, pegamos água. Isso aqui, você convidou a família de Deus para vir derramar uma oração e fé pelo seu comércio. E nós estamos aqui para isso. Sim. Mas eu quero te dizer que o que a gente realmente quer para você é você ser tão cheio de Jesus que você vai transbordar para sua família, para a família de Deus e também para sua comunidade. E nós acabamos orando, aquele casal entregou a vida a Jesus, pedindo para que ele enchesse eles. É isso aí. E para quem está nos assistindo, está pensando numa pergunta: como eu vivo? Como é que é? De que maneira eu posso viver a palavra de Jesus sempre cheia? Então, excelente pergunta. E eu creio que vamos pensar nesse dinâmica aqui, é eu com Deus, né? Sim. Eu e a minha família, eu e a família de Deus. Então, muitas vezes, aqui nesse eu e a família de Deus e aqui na comunidade, as pessoas vão me perguntar assim, Chine, qual é o melhor material para discipular outras pessoas? Qual é o melhor material para ensinar os filhos sobre Deus? Qual é o melhor livro para... Eu estou lendo um livro agora sobre Eu Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Um baita livro. Estou lendo em inglês, né? É um bom livro, mas as pessoas me perguntam qual é o livro, qual é o material. E sabe que o melhor material, vou te dar um exemplo, hoje, o versículo do dia. Eu tenho, sim. Pode ser o versículo do dia, pode ser a tua leitura diária. A maior leitura é a Bíblia. O melhor material para você investir na vida de outra pessoa é você estar na palavra um dia e poder entregar naquele mesmo dia. Então hoje, por exemplo, estou recebendo aqui, agora esse momento, né, de alguém que eu mandei. Então, Salmo 84, 11. Hoje de manhã, antes de tirar os pés da cama, já botei um V aqui no buscador, já, versículo do dia. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Hoje eu dei um treino de wrestling em Porto Alegre. Eu não sei se aquelas pessoas que estavam ali no treino frequentam qualquer igreja. Realmente eu não sei. Mas no início do meu treino eu dei esse versículo, pessoal. O pensamento do dia é: porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Então, a melhor maneira de você estar cheio da Bíblia é você receber e passar adiante. Receber e passar adiante. Sim. Então, quando eu recebo e eu boto em prática, são basicamente 5
pensa assim, em 5 ações que tu tem com a palavra de Deus quando tu acordar de manhã. Vai ler a palavra, tu vai entender a palavra, então para isso tu vai voltar a ler de novo, orar a Deus, me dá entendimento. Tá confuso o negócio? Então vai ter que pesquisar, mas tu vai ler, entender, crer. Que lindo. Você vai botar em prática, vai obedecer a palavra e compartilhar. Nossa relação com a palavra de Deus tem que ser esses 5. Sim. Ler, entender, crer, obedecer, passar adiante. Não é difícil. Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer um pode fazer. Isso. É começando em casa. Nós fizemos uma experiência agora em janeiro, em Provérbios. Porque Provérbios tem 31 capítulos. Isso. E janeiro tem 31 dias. Então, nossa reflexão, um capítulo por dia. E foi maravilhoso? Foi maravilhoso, porque Provérbios, meu Sim. Deus, é muito forte. É rápido e é profundo. Encerramos hoje com os ditados do rei Lemuel. Sim. Eu também Ele adverte a seguir os conselhos da mãe. Sim. Cuidado. Cuida, não fica aí atrás de mulheres. E fala, hoje eu estava escutando Provérbios do dia, né? Que é então a minha interação aqui na mesa com Jesus, ela envolve a oração, a palavra Sim. de Deus, obediência e administração. Então, todos os planos têm que passar por essa obediência. Então, dentro desse palavra de Deus, ela é o versículo do dia, é como se fosse um pequeno triângulo, né? Versículo do dia, antes de sair da cama, é uma pontinha, né? Como se fosse uma pílula que tu bota. Para mim é um projeto. O projeto do meu dia é uma reflexão. Isso. Aí vem Provérbios do dia, é o próximo. Aí já, então, não sei se é já 10 anos, mas há anos eu vou seguindo o Provérbio do dia. Então, o Provérbio do dia, né? E aí tem algum provérbio, muitas vezes quando eu estou dando um treino, uma palavra, é o provérbio do dia que vai sustentar aquele momento. E depois vem a leitura diária, que eu e a Michelle fazemos, que passa pela Bíblia no ano. Sim. E nós, quando a gente tem nosso de mesa, e antes com os filhos lá em casa, a gente fazia isso, né? O que você entendeu da palavra hoje? O que você vai fazer sobre isso? Então isso tem a ver com esse aqui, ó. Recebi de Deus, eu derramei para a família. E quando a gente chegar, hoje à noite temos nosso encontro da nossa igreja em casa. Pessoas já receberam o texto, né? Já estão essa semana toda pensando sobre o texto. E quando a gente sentar em volta da mesa, eles vão falar também para nós, um para o outro, o que Deus falou para eles naquele texto. Então, um edificar o outro. Então, eu creio muito que a palavra de Deus, a gente senta ali na mesa com Jesus e nós imediatamente temos acesso ao propósito que o mundo foi criado, para trazer o homem para a mesa com Deus, para ele poder ter a vida hoje e o amor de Deus. Agora, antes de você chegar, um caminhão bateu no carro aqui na frente. Aquele horror, palavrões, agressões, etc. E imediatamente eu pensei isso, né? Aquele homem que foi ofendido, né? Se ele tem Deus no coração, a reação dele vai ser diferente. Isso. Né? Com amor, e talvez ele até tivesse conseguido que o agressor pagasse para ele. Deu uma briga aí na frente dele, hoje. E agora, em fevereiro, nós temos aí a oração dos homens nas terças-feiras, né? Toda terça. Onde é que é esse encontro de oração? O encontro de oração é ali, bem na frente do posto Ipiranga, na 76. Eu não me lembro do nome daquele posto. Bem na frente. Às 6h30 da manhã a gente se encontra ali e faz uma reflexão ali da palavra do dia, ora pelo dia e vai trabalhar. É muito precioso. Algo impressionante. Aquilo mudou a minha vida.
E amanhã, então, nós começamos Mateus. Um capítulo por dia, porque fevereiro tem 28 dias e Mateus tem 28 capítulos. Que legal, legal. Isso é como vocês estão fazendo isso. Mateus, ele é incrível, né? É um apóstolo, né? Legal. Incrível, muito bom. Muito bem, gente. Pastor, para nós aqui foi um tempo assim impressionante. Normalmente o nosso episódio aqui é 40 minutos, 45, né? E esse nosso episódio aqui, 1h15 conversando, mas Sim. A conversa não acaba, ela não termina, né? Olha. É o que você gostaria de falar para a gente encerrar esse encontro? Pode ser Pra uma mim oração. foi uma honra. Pode ser uma oração Pode? mesmo. Já orar? Posso já orar? Claro. Então, eu vou orar o que a gente falou aqui para cada ouvinte, Amém. que eles possam ser cheios de Jesus. Que Jesus possa encher ao ponto de eles transbordar, que eles possam entender que a natureza de todo fruto em qual árvore é o transbordar da essência Sim. daquela árvore. É verdade. Então aquela árvore é tão maçã que ela gera maçã. E que nós sejamos tão cheios de Jesus que a gente gera ações e palavras de Jesus. Verdade. E que os primeiros beneficiados por isso esteja a nossa família. Amém. Deus, vai ter pessoas que estão ouvindo isso e vão imediatamente lembrar que talvez eles chegam em casa e oferecem menos para a família do que oferecem lá no emprego. A família recebe um cara carrancudo, um cara brabo, um cara triste, e deveria ser o contrário. A família deveria receber diretamente da fonte onde vem Jesus encher nossa vida e vai encher nossa família, que os filhos ao redor da mesa, como brotos de oliveira, possam ser criados dentro de uma cultura onde mãe e pai falam de Jesus e o que eles receberam à mesa com Jesus naquele dia, que seja uma coisa constante e que essas famílias possam formar igrejas aqui na cidade e onde quer que for escutado esse podcast, que possam ouvir, que essas igrejas possam ser feitas de famílias abençoadoras que chegam não só para ouvir uma pregação, não só para receber, mas eles chegam prontos para edificar uns aos outros, porque a semana inteira eles estão lá na casa deles, edificando uns aos outros aqui com o que cada um recebe de Jesus. E que essas igrejas edificadoras, que formam discípulos obedientes, que elas possam transbordar a graça de Deus em toda a comunidade. Amém. Que todas as igrejas aqui de Cristo aqui nessa cidade possam transbordar a graça de Cristo, para que essa cidade aqui se torne uma cidade cheia da graça de Jesus, e que daqui do sul do Brasil venha começar um movimento de discípulos obedientes a Jesus, que gera novas igrejas e novos missionários que vão ser enviados para o mundo inteiro. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que satisfação. Momentos assim que a gente glorifica a Deus, né? E que Ele nos mantenha com saúde física, mental, mas principalmente saúde espiritual. Amém. Que a gente jamais deixe de cumprir com a nossa missão aqui, não é verdade? Chegará outros encontros aqui. Com certeza. Com na certeza. Mesa. Amém. Muito obrigado, Pastor Shane. Foi um momento assim muito importante para nós. E eu queria dizer, aquelas pessoas que estão na nossa sintonia, estão nos ouvindo, inscreva-se no nosso canal para que você possa receber sempre, a cada episódio, que você também possa passar para os seus amigos os episódios que aqui acontecem, e são todos eles em termos de vida com Deus. Não se esqueça dos 3 Cs. Curtir, comentar e compartilhar. Estamos aqui ao redor da mesa e diante de um cenário maravilhoso de Gravataí. Você pode ter a experiência de ver
onde nós estamos aqui. Tá? Daqui a gente enxerga um outro lado da cidade, quem vai para o Parque dos Anjos, o antigo seminário. Dá para enxergar ali, né? Vai. Mas a câmera não foi. A câmera não foi, nos travou nessa. Não tem problema. Depois o Eduardo vai editar. E vai tirar. Hein? Vai editar e vai. Olha aí o cenário. Agora ele vai ter que editar o que eu falei. Olha o cenário onde nós estamos. Aqui um cenário lindo. E aqui está acontecendo esses encontros com Filosofia da Graça, podcast da Aldeia e o programa Giro de Gravataí, todas as segundas-feiras às 19 horas. Muito obrigado, pastor Chefe. Um grande abraço.